Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. Bom dia! Hoje, 17 de março de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse, o 36º vídeo, 36 vídeos até agora. 36º vídeo. Estamos ainda na página 12 do livro. Já estudamos a capa, a contracapa, entramos no livro e estamos ainda na página 12. E por que estou ainda na página 12? É porque na página 12 o Richard Dawkins cita o C.S. Lewis. Aqui está, página 12, veja aí, logo no início. O Richard Dawkins faz uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. Então aqui vou ler novamente. O Richard Dawkins diz assim: eu era ateu, mas... Aí diz o Dawkins: esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. Esse truque serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Aqui está, Richard Dawkins. Ele diz aqui, na página 12, que as pessoas devem ter cuidado, muito cuidado, com aquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, muito cuidado com pessoas que dizem isso, entendeu? É o que diz aqui o Richard Dawkins. Isso aí é um truque para enganar as pessoas. Dizer que eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas como se tivesse alguma prova, a pessoa encontrasse alguma prova da existência de um Deus qualquer, passando da descrença para a crença, entendeu? Então ele diz que isso é um truque. Alguém dizer, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Um truque. E você tem que ficar de olho aberto em relação a essas pessoas. E ele citou aqui o C.S. Lewis. E aqui está. O C.S. Lewis, como bem o disse aí o Richard Dawkins, o C.S. Lewis pertenceu ao grupo daquelas pessoas que dizem eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então o C.S. Lewis pertence a esse grupo. Ele era ateu na adolescência e depois ele abraçou o cristianismo e morreu cristão, C.S. Lewis. Então, já que o Dawkins citou C.S. Lewis, então eu fiquei na obrigação mental, não é? De mostrar um pouco o C.S. Lewis. Então, cheguei à página 12 do livro de Dawkins com o 6º vídeo. E agora o 31º vídeo em relação a este livro aqui. Então, são aí, né? Do 6º vídeo até agora, começando no 6º vídeo, analisando o livro aqui de C.S. Lewis, mostrando que o C.S. Lewis realmente, né? Você tem que ficar de olho aberto com ele. E quem está acompanhando a série são 31 vídeos, né, sobre este livro aqui, 31 vídeos, e ao todo 36. Quem está acompanhando a série está conhecendo aí quem foi realmente C.S. Lewis.
Neste livro aqui, um dos mais importantes dele, Cristianismo, aqui está, Cristianismo puro e simples. Ele aqui defendendo as doutrinas do cristianismo. E muita gente aí rindo muito com essa série. Por quê? Porque é impossível defender as doutrinas do cristianismo. São doutrinas absurdas, feitas por pessoas que não conheciam sobre os mais variados assuntos. Então é por isso que a pessoa, quando tenta defender as doutrinas cristãs, é por isso que as pessoas ficam chocadas. Quem estuda realmente o cristianismo fica chocado aí. E é o meu caso aqui. Sou um estudioso do cristianismo e lendo este livro aqui do C.S. Lewis, eu realmente caio na gargalhada em cada folha. E vamos trazer mais uma prova aqui, mais uma afirmação do C.S. Lewis, que é para você morrer de rir. Mas ele é assim mesmo no livro dele, é sempre assim. Então vamos lá, vamos tratar hoje do que ele escreve aqui nas páginas 158 e 159. Então vou aqui mostrar as páginas para que você congele-as aí para depois você lê-las. Então veja aí, página 158, depois dê uma pausa aí e leia. É o que vamos analisar aqui. E a página 159, veja aí. 159. Muito bem, aqui nas páginas, o C.S. Lewis, ele diz que a moral cristã é superior à moral comum. Então ele diz isso aqui nas páginas 158 e 159. E você vai morrer de rir aí. Então ele diz que a moral cristã é superior à moral comum. O que ele quer dizer por moral cristã e moral comum? É o conjunto de leis, né? É o conjunto de leis. A moral é aquela lei do certo e do errado, entendeu? Então, quando ele diz moral cristã, ele está se referindo às normas de conduta dos cristãos, entendeu? Moral cristã, a lei do certo e do errado. Então, ele diz aqui que as leis criadas pelos cristãos, que estão no Novo Testamento, não é? No Novo Testamento da Bíblia cristã, ele quer dizer que as leis ali criadas pelos cristãos são superiores às leis comuns. Bom, então vamos lá. Vamos ver se isso aqui é verdade. Se as leis que foram criadas por aqueles cristãos que estão lá no Novo Testamento, vamos ver se são superiores realmente às leis comuns fora do Novo Testamento. E vamos mostrar que não, ao contrário. Mas o C.S. Lewis, ele era engraçado mesmo. Então, ele escrevia para leitores com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento. Um cristão que lê esse livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, vai ler e vai adorar o que ele escreveu. É porque esse cristão não conhece o cristianismo. Esse cristão não é um estudioso da religião cristã, muito menos do que está no Novo Testamento. Então vamos mostrar aqui as brincadeiras do C.S. Lewis, dizendo que a moral cristã é superior à moral comum. Então vamos analisar isso aqui rapidamente. Nas páginas 158 e 159, ele escreve assim. Ele faz uma pergunta no início. Ó. Qual é a diferença entre a moral cristã e a moral comum? Ele faz a pergunta. Qual é a diferença entre a moral cristã e a moral comum? Aí ele diz, ó, toda a diferença do mundo, olha aí, toda a diferença do mundo.
Ele está dizendo aqui que existem muitas diferenças entre a moral cristã, aquela moral que está no Novo Testamento, criada pelos cristãos de lá, daquela época, e em relação a outras leis que não foram criadas pelos cristãos. Então, o C.S. Lewis está dizendo que a moral cristã, as leis criadas pelos cristãos no Novo Testamento, são superiores às leis aí que nós temos, que são leis não cristãs, diz ele. E ele continua: lembre-se de que nós cristãos, acreditamos que o homem vive eternamente. Logo, o que realmente importa são as pequenas marcas deixadas e as pequenas mudanças feitas na parte central e interior da alma, as quais vão nos tornar, a longo prazo, uma criatura celestial ou infernal. Ele está dizendo aqui que os cristãos, e ele deixou o ateísmo e abraçou o cristianismo, ele dizendo que os cristãos acreditam que o homem vive eternamente. E os cristãos ficam muito preocupados, diz o C.S. Lewis, em seguir essas leis que estão no Novo Testamento. Não ria, porque você está atrapalhando minha explicação aqui. Você fica rindo aí e atrapalha a minha concentração. Deixe para rir depois, por favor. Então, C.S. Lewis está dizendo o seguinte, que os cristãos seguem rigorosamente as leis que estão lá no Novo Testamento. Aquelas leis criadas, as ideias, criadas por Jesus e pelos cristãos ali. Jesus, nos relatos lendários dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apóstolo Paulo, etc. Então ele está dizendo que os cristãos seguem o que Jesus ali colocou lá no Novo Testamento, o que o Paulo de Tarso também colocou, que os cristãos seguem rigorosamente aquelas leis lá, aquela moral cristã deles, entendeu? Que os cristãos seguem, porque se os cristãos não seguirem, quando morrerem, serão aí, criaturas infernais, viu? Ele colocou aqui, vão se tornar ao longo prazo uma criatura celestial ou infernal. Se os cristãos não seguirem as leis cristãs, a moral cristã que está no Novo Testamento, os cristãos, quando morrerem, serão condenados eternamente ao fogo do inferno, diz aí o C.S. Lewis. Então ele diz que os cristãos seguem rigorosamente aquelas normas de condutas lá do Novo Testamento, porque os cristãos têm medo de irem para o inferno. Então os cristãos seguem as leis maravilhosas, diz ele, o C.S. Lewis, que estão no Novo Testamento, entendeu? E ele continua dizendo assim, talvez sejamos obrigados a matar, mas não devemos alimentar o ódio, nem gostar de odiar. Ele diz aí que os cristãos, que os cristãos não devem alimentar o ódio, que os cristãos não devem gostar de odiar, ele diz aí. E continua, que ele diz que os cristãos podem punir, se isso for necessário, mas os cristãos não devem gostar de punir, diz aí o C.S. Lewis, que os cristãos não devem gostar de punir. Às vezes vem a punição por ser necessária, mas os cristãos não devem gostar de punir, diz ele. E ele continua, em outras palavras, os sentimentos de ressentimento e de vingança devem ser simplesmente exterminados de dentro de nós, cristãos. Ele dizendo aí que os cristãos não podem manter sentimentos de ressentimento e muito menos sentimentos de vingança. O cristão não pode ter isso, diz ele. E ele continua que mesmo no momento em que castigamos ou matamos o inimigo, devemos sentir por ele o mesmo que sentimos por nós. Devemos ter a esperança de que, algum dia,
neste mundo ou em outro, ele venha a curar-se. Então aí o C.S. Lewis está dizendo que os cristãos podem às vezes castigar ou matar o inimigo. Os cristãos podem fazer isso aí, dependendo da situação. Os cristãos podem castigar ou podem matar o inimigo. Só que fazendo assim, castigando ou matando, os cristãos, como têm muito amor, eles devem ter a esperança, devem ter a esperança de que aquela pessoa que errou no futuro, nesta vida na terra, ou depois da morte, lá no paraíso com o Deus celestial, a pessoa pode vir curar-se. Então ele diz que o cristão pode castigar ou pode matar alguém, mas sempre com essa intenção de que a pessoa se recupere. Matou, não tem como recuperar, né? O cara morreu, mas aí depois da morte, diz ele aqui, que essa pessoa pode vir a ser curada. Muito bem. Gente, o que ele diz aqui é para você morrer de rir. Quem conhece o cristianismo a fundo, vê isso aqui, escrito pelo C.S. Lewis, e cai no riso, porque é para você morrer de rir o que ele diz aqui. Ele diz, olha, vamos lá, 4 pontos aqui, vamos analisar ponto a ponto. Ele diz os 4 pontos. O primeiro, ele diz assim: a moral cristã é superior à moral comum. Moral cristã são aquelas ideias de Jesus e dos discípulos do apóstolo Paulo que estão no Novo Testamento, falando sobre casamento, sexo, adultério, divórcio, etc. Ele diz que são ideias muito melhores, ou melhor dizendo, ideias melhores que as ideias comuns. E no segundo ponto ele diz que os cristãos podem matar, mas não devem alimentar o ódio, nem gostar de odiar. Ele diz, no terceiro ponto, que os sentimentos de ressentimento e de vingança devem ser exterminados de dentro dos cristãos. E diz mais, que os cristãos, quando castigam ou matam o inimigo, os cristãos devem sentir por ele o mesmo que sentem por si mesmos. Que os cristãos devem ter a esperança de que alguém, neste mundo ou em outro mundo, alguém venha a curar-se. Então ele diz aí que os cristãos realmente são um sinônimo de amor, de paz e de esperança. Os cristãos, diz aí o C.S. Lewis. Ora, vamos começar aqui. Se ele diz aí que os cristãos, aí são pessoas de bem, que os cristãos são pessoas amáveis, que os cristãos não gostam de odiar e nem devem odiar alguém. Ele diz isso aí, que os cristãos só estão no caminho do bem, os cristãos, diz aí o C.S. Lewis. Muito bem, vamos tratar aqui só de Brasil, para não estender o assunto. O Brasil, vamos notar aqui, o Brasil é um país marcantemente cristão, entendeu? Não é? Você vê o IBGE aí, ó. A quase totalidade dos brasileiros, a quase totalidade, é cristã. Aqui nós temos religiões no Brasil, temos candomblé, umbanda, espiritismo kardecista, não é? Aqui no Brasil. Temos também o islamismo aqui, algumas mesquitas, templos islâmicos aqui no Brasil nós temos. Temos também aqui templos judeus, sinagogas. Então aqui no Brasil nós temos cristianismo, espiritismo kardecista, temos hinduísmo também no Brasil, temos islamismo, judaísmo, judeus aqui no Brasil, várias religiões aqui e cristianismo. Muito bem, só que a quase totalidade do Brasil é formada por cristãos. Se fosse verdade o que diz o C.S. Lewis aqui, de que os cristãos não devem odiar, que os cristãos são o sinônimo de amor, se isso fosse verdade,
já que o Brasil é quase totalmente cristão, a quase totalidade da população é cristã, se fosse verdade que o cristão é um exemplo de amor, não de ódio, se isso fosse verdade, o Brasil seria o melhor país do mundo para a pessoa morar. O Brasil seria um país tranquilo, calmo, sem intolerância religiosa alguma, um país justo, sem pessoas corruptas, porque a quase totalidade das pessoas é cristã. Então, se os cristãos fossem esse sinônimo de amor, de honestidade que diz aqui o C.S. Lewis, então o Brasil seria um país maravilhoso para as pessoas morarem. Só que isso não é a verdade. O Brasil é um dos países mais violentos do planeta Terra e é um país quase totalmente cristão. O Brasil é um dos países mais corruptos da Terra, o Brasil. Os corruptos não são punidos no Brasil. E esses corruptos, a quase totalidade são pessoas cristãs, entendeu? O Brasil é um país homicida. Mais de 40 mil homicídios por ano no Brasil. E é um país quase totalmente cristão. Então, esses assassinos que estão matando gente aí no Brasil, a quase totalidade são cristãos. Então, você vê que esse negócio de o C.S. Lewis dizer que os cristãos são pessoas que não odeiam, são pessoas compreensivas, não são pessoas intolerantes, são pessoas que tratam o próximo como a si mesmas. Se isso fosse verdade, o Brasil seria o melhor lugar do mundo para a pessoa morar. E a realidade diz coisa bem diferente. Para começar, não é, gente? Vamos aqui para que você entenda que os cristãos não são esse quadro que diz aqui o C.S. Lewis. Vamos aqui só em Brasil. Vamos esquecer o mundo lá fora. Aqui no Brasil, veja, nós temos cristianismo, veja bem, cristianismo, não é? No Brasil. Pense só no Brasil, cristianismo. Nós temos islamismo também, em menor número. Mesquitas aqui no Brasil, mesquitas, islamismo. Temos sinagogas, templos judeus. Então temos cristianismo, islamismo, veja bem, judaísmo, não é? Temos também espíritas, não é? Kardecistas, de Allan Kardec, não é isso? No Brasil, templos espíritas, mais uma religião. E temos mais ainda aqui no Brasil, você entendeu? Mais religiões ainda, budismo, também temos no Brasil. Então, veja, no Brasil, cristianismo, islamismo, judaísmo, espiritismo e temos também Umbanda, né? Umbanda, que é outra religião, candomblé também, não é? Então, você tem, e budismo. Então, você tem várias religiões no Brasil. Aí eu pergunto a você, a intolerância religiosa, quanto a gente vê aqui no Brasil, porque no Brasil, o Brasil é um país calmo em relação à intolerância religiosa. Você não vê coisas absurdas em relação a essa intolerância, coisas que acontecem diariamente aqui no Brasil. Não. Mas vamos aqui fazer uma coisa aqui bem interessante. Então você tem islamismo, cristianismo, judaísmo, budismo, espiritismo no Brasil, essas religiões, Umbanda e Candomblé. Veja aí essas religiões, todas no Brasil. Aí eu pergunto, quando acontece uma intolerância religiosa, qual é dessas religiões a intolerância? De onde parte a intolerância? De onde? Você que acompanha o jornal aí, quando uma igreja católica, por exemplo, as imagens lá de santos e santas católicos, santos e santas católicos,
Quando aparece uma imagem na igreja quebrada, alguém entra e quebra aquelas imagens da igreja católica. Quem é que faz aquilo? Você vê aí, são cristãos. São cristãos de outra religião que entram em igrejas católicas e quebram as imagens de santos e de santas. No dia apareceu aí na Rede Record, do Edir Macedo, um pastor Von Helder, há muitos anos, quebrando em um programa de televisão a imagem de uma santa. Ele quebrando, cristão evangélico, quebrando a imagem de uma santa. Então você vê que no Brasil a intolerância religiosa é praticada pelos cristãos. O C.S. Lewis, aqui, tem a maior cara de pau em dizer que os cristãos são contra o ódio. Os cristãos são pessoas de amor. Só que aqui no Brasil, quando acontece intolerância religiosa, são os cristãos que praticam a intolerância religiosa. São os cristãos que quebram imagens de outras igrejas, de outras religiões. Então, aqui no Brasil, quando aparece intolerância religiosa, quem pratica está por trás disso? O cristianismo. Você não vê no Brasil um budista quebrando uma imagem de uma santa católica. Você não vê. Você não vê um espírita kardecista no Brasil quebrando a imagem de uma santa. Você não vê no Brasil um judaísmo quebrando a imagem de uma santa. Você não vê no Brasil um membro do candomblé de outra religião quebrando a imagem de uma santa. Não. Agora você vê cristãos evangélicos xingando imagens, quebrando imagens em igrejas católicas. Você vê cristãos destruindo templos de Umbanda no Brasil. Então veja, quando acontece intolerância religiosa no Brasil, preste atenção, são os cristãos que estão por trás disso. Apenas os cristãos. Você não vê, repito, um espírita de Allan Kardec entrar numa igreja católica e destruir imagens. Não. Você não vê um budista fazer isso. Não. Você não vê um judeu fazer isso. Agora, quando acontece intolerância no Brasil, pode pesquisar. Você vê na televisão. Quando aparece uma intolerância religiosa no Brasil, essa intolerância é dos cristãos. Olha aí. Acompanhe isso aí. Abra o Google. Bote aí intolerância religiosa no Brasil. São sempre os cristãos os intolerantes. Isso é fato. Entendeu? Então o C.S. Lewis aqui, na maior cara de pau, já começa errando aqui, dizendo que os cristãos estão longe do ódio, que os cristãos amam o próximo, os cristãos respeitam a crença dos outros. Mentira! No próprio Brasil, repito, quem pratica atos de intolerância religiosa, destruindo templos de Umbanda, de Candomblé, destruindo templos espíritas, quebrando imagens de santos e santas, são cristãos que fazem isso. Então você vê que os cristãos não são tão tolerantes assim, como diz aqui o C.S. Lewis. Entendeu? Muito bem, para começar, fiquemos aqui. Vamos agora analisar ponto a ponto. Ele dizendo que a moral cristã, aquelas leis de conduta que estão no Novo Testamento, que aquelas leis ali criadas pelos cristãos são melhores do que as leis comuns. E vamos mostrar mais essa maluquice aí do C.S. Lewis. Então vamos lá. Fiz aqui o quadro, a moral cristã e a moral comum. O que é a moral cristã? Repito aqui, para o C.S. Lewis. São aquelas ideias sobre casamento, sobre adultério, divórcio, sobre sexualidade, aquelas ideias que estão no Novo Testamento. Entendeu? Então, o conjunto daquelas ideias sobre casamento, sexo, ele chama de ali a moral cristã. Ele disse aquelas ideias dos cristãos atribuídas a Jesus,
e ao apóstolo Paulo, aquelas ideias ali sobre sexo, casamento, divórcio, adultério, são ideias melhores que as outras ideias aí, que hoje são leis. Então vamos analisar isso aqui. Já mostramos isso em vários vídeos aqui sobre o próprio C.S. Lewis, ele falando sobre isso aqui. E vamos trazer novamente, porque aqui é outra página do livro dele, mas já vimos isso aqui em vários vídeos, né? Essas loucuras do C.S. Lewis, defendendo essas doutrinas cristãs, essas leis moral cristã, e principalmente aí essa maluquice no Novo Testamento. Então vamos lá, moral cristã é o que está no Novo Testamento, diz ele. E já vimos isso, mas vamos lá. A moral cristã, quando você abre ali as ideias daqueles cristãos, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus eram analfabetos, pessoas muito pobres. Jesus também era analfabeto, muito pobre. Jesus não sabia escrever. Você entendeu? Então veja, aquele povo lá da Palestina, no Novo Testamento, há 2000 anos, numa região marcada pela pobreza e pelo analfabetismo. É por isso que as ideias deles, diz aqui o C.S. Lewis, que elas são ideias maravilhosas. Não, são ideias, como já vimos aqui várias vezes, são ideias absurdas, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Se você pegar um cristão daquele ali, Jesus, por exemplo, né, nas lendas do Novo Testamento, Jesus de nada sabia. Jesus não era sexólogo, Jesus não era psicólogo, Jesus não era psiquiatra, pelo contrário, nada sabia sobre casamento, sexo, nada sabia sobre divórcio, sobre adultério. Então vamos pegar aquelas ideias bobas dos cristãos no Novo Testamento e comparar com as ideias de hoje, que são muito evoluídas. Então veja na moral cristã, o C.S. Lewis, não se esqueça, ele diz que a moral cristã é superior à moral comum. Então vamos aqui à moral cristã, ele defendendo aí o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento você vê que para o cristianismo, sexo, relação sexual, só no casamento, apenas no casamento. Isso aí é o que está lá no Novo Testamento. Ele chama isso de moral cristã. E a moral comum, a gente sabe hoje, não é? Que a relação sexual independe de casamento. Você não pode atrelar sexo a casamento. Então, qual é a lei, a ideia melhor? Aquela ideia que diz: relação sexual você só pode fazer se você se casar. Se não se casar, você não pode fazer sexo. Ou aquela que diz: a relação sexual, ela independe de casamento. Entendeu? Que é a nossa hoje, nossa lei. Qual é a melhor das duas? A moral nossa ou a moral dos cristãos, dizendo que sexo apenas no casamento? Claro que a moral nossa. Por quê? Porque dizer que sexo apenas no casamento, isso é loucura. É contra a natureza humana. O homem é um animal sexuado, entendeu? Nós, seres humanos, somos uma máquina para fazer sexo. Sentimos desejo sexual, chamado de a libido, não é? Nós temos a libido, o desejo sexual por outra pessoa. E esse desejo é maravilhoso. E esse desejo, veja, o homem é um animal sexuado. O homem nasceu com a sexualidade. Ele nasce com a sexualidade, mas ele não nasce casado. É fácil você ver que o sexo é uma coisa natural do homem, como o homem sentir fome, sentir sede. É algo natural do homem, o sexo, o desejo sexual. Então, pessoas adultas, responsáveis, podem fazer sexo livremente, com responsabilidade, mesmo sem serem casadas. Entendeu? Atribuir sexo a casamento, ligar sexo a casamento, é uma ignorância sociológica. O homem é um animal naturalmente sexuado. Na pré-história não havia casamento, mas havia relação sexual. No mundo da Bíblia, no Velho Testamento, não havia casamento,
mas havia relação sexual. Você não pode atrelar sexo a casamento. No Novo Testamento já aparece o casamento ali nos evangelhos, nos 4, com Jesus, né? O casamento. Só que Jesus era judeu. O casamento ali na modalidade judaica e não casamento cristão. Casamento cristão só apareceu na Terra, obviamente, depois do cristianismo. Você entendeu? Então você não pode amarrar sexo a casamento. É loucura. É não conhecer a natureza humana. O homem nasceu para fazer sexo, o macho e a fêmea. E aqui a moral cristã, diz o C.S. Lewis no Novo Testamento, no Novo. Sexo, se for feito sexo só no casamento. Isso é loucura. E tanto é verdade que os cristãos não seguem isso aqui. Os cristãos fazem sexo independentemente de casamento. Olha aí. Você entendeu? Então a moral comum, aquela que diz sexo é uma coisa maravilhosa para a saúde, é natural do corpo humano e pode ser feito sem a exigência do casamento. Pronto. Ponto final. Outra moral cristã. O C.S. Lewis diz aqui, no livro dele, já mostramos isso, ele diz que ele elogia o C.S. Lewis, defendendo o cristianismo, ele elogia a castidade e a virgindade. A moral comum nossa, a lei nossa que nós praticamos é muito superior à moral cristã. A moral cristã diz que castidade, o homem casto, sem fazer sexo, é uma maravilha. A mulher virgem, morrer virgem, é uma maravilha. Isso é o cristianismo. Isso é moral? Pelo contrário, é uma ignorância que ataca a natureza humana. Castidade e virgindade atacam a natureza humana. É contra a natureza do homem. Entendeu? É como eu digo aqui, o homem nasceu para fazer sexo, que é uma coisa maravilhosa. Se você conversar com um doutor em sexologia, ele vai dizer o que eu estou dizendo, que sexo é uma coisa natural do ser humano e sexo é excelente para a saúde, principalmente depressão, né? Depressão, principalmente a relação sexual é uma maravilha. Ela traz o otimismo à relação sexual. Um casal que tem uma vida, o casal que eu digo sem ser casado ou casado, tanto faz. Um casal que pratica sexo é um casal feliz, que se realiza sexualmente, entendeu? Porque o sexo é natural do ser humano. Então, um homem que se mantém casto por causa de religião, ele está ferindo a própria natureza humana. Uma mulher que se mantém virgem por causa de uma religião, ela está agredindo sua natureza humana. Você entendeu? É isso aí. E a moral cristã, isso é moral? Dizer que o certo é a castidade no homem, é a virgindade na mulher? Isso é tão ridículo que se fosse seguir isso aí, a humanidade teria se acabado lá no cristianismo há 2000 anos. O apóstolo Paulo, lá em suas cartas, no Novo Testamento, ele elogia, dizendo que uma mãe que casa uma jovem, uma mãe que casa uma filha, faz bem, mas faria melhor se ela mantivesse a filha virgem. Então, se no mundo do cristianismo, há 2000 anos, ali, se aquelas pessoas seguissem os conselhos do apóstolo Paulo e de Jesus, não fazendo sexo, entendeu? Então, a humanidade teria se acabado ali, porque é por meio do sexo que a humanidade se reproduz. Então, a moral cristã diz que castidade e virgindade são virtudes. Não, castidade e virgindade são uma anomalia contra a natureza humana. Outro elemento da moral cristã, casamento eterno. Até o C.S. Lewis escreveu essa besteira no livro dele. Já mostrei. Casamento eterno. Quem diz que casamento tem que ser eterno até que a morte separe os cônjuges? E a nossa lei comum diz, nossa ideia de justiça diz que casamento não pode ter imposição alguma, casamento.
Uma pessoa, na nossa lei, na nossa moral comum, duas pessoas podem se casar e espera-se que elas sejam felizes. Mas acontece que aparecem problemas no casamento. E aparecendo problemas no casamento, nossa lei comum, nossa moral, diz que se uma mulher não deu certo com um homem, ela tem o direito de se casar com outro. Se um homem não deu certo com a mulher, ele tem o direito de se casar com outra. Eles têm esse direito e os cristãos fazem isso. Cristãos que se divorciam têm uma nova relação e isso é saudável. Todas as pessoas merecem ser felizes. Então, se uma mulher não deu certo no casamento, ela pode procurar ser feliz com outro homem. Um homem que não deu certo com uma mulher, ele pode procurar outra mulher. Isso é sadio, isso é moral, é a moral comum. Já a moral cristã, que o C.S. Lewis diz que é melhor, ela diz que o casamento tem que ser eterno. O homem não pode jamais deixar a mulher, nem a mulher deixar o homem, em hipótese alguma, entendeu? Então, se uma mulher é infeliz, ela tem que ser infeliz até morrer com aquele homem. Isso é o cristianismo, é a loucura dos cristãos, porque eles não entendiam da relação entre duas pessoas. O C.S. Lewis diz que uma pessoa, quando casa, se separar, se houver o divórcio, ele diz, a pessoa não pode se casar. Isso aí é atribuído também a Jesus, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? Jesus dizendo ali, atribuído a ele, veja a loucura, Jesus dizendo que se uma mulher deixar o marido, repudiar o marido, e essa mulher se casar com outro homem, isso atribuído a Jesus, hein? E se casar com outro homem, essa mulher, ela está errada, está praticando adultério em relação ao ex-marido. Isso atribuído a Jesus. Que loucura! A mesma coisa um homem. Se um homem repudiar a mulher e se casar com outra, ele está cometendo adultério em relação à ex-esposa. Isso é atribuído a Jesus. Uma loucura! As pessoas têm direito de ser felizes. Se uma mulher não deu certo com um homem, ela procura outro. Se um homem não deu certo com a mulher, ele procura outra. Você entendeu? Isso é a moral comum, superior à moral cristã. Dizer que uma mulher, se ela deixar o marido, não pode arranjar outro homem. E o homem não pode arranjar outra mulher. É adultério. Jesus aí atribuído a Jesus. Loucura! É caso de internação em clínica psiquiátrica. Outra coisa também, na moral cristã, Jesus aqui já está... Jesus aqui proibindo o divórcio. Você não pode se divorciar, não pode repudiar sua mulher, nem a mulher pode repudiar o homem. Já na nossa moral comum, o divórcio está aqui no Brasil, o divórcio, e é uma coisa maravilhosa. Então, é muito superior uma moral que diz que as pessoas devem ser felizes. Se forem infelizes, está aqui o divórcio para que você seja feliz. Essa moral é superior a uma moral que diz, cristã, que diz, não, uma vez casado, casado para sempre. Loucura. Isso é o cristianismo. Aqui no livro, o C.S. Lewis diz que a masturbação, C.S. Lewis, defendendo o cristianismo, que a masturbação, a busca pelo prazer solitário, né? Jovens, na idade de 10 anos, crianças já começam a se masturbar, 10 anos, 11, 12, porque não tem um parceiro. E a masturbação, para o C.S. Lewis e o cristianismo, é um pecado, a masturbação. Quem diz que masturbação é um pecado, essa pessoa entende de sexualidade? São os cristãos do Novo Testamento. Eles entendiam de sexualidade? Eram analfabetos. Como é que um analfabeto vai entender de sexualidade? Então veja, masturbação, se você pegar qualquer doutor em reprodução humana, qualquer especialista em sexologia, ele vai dizer que masturbação é uma coisa natural do ser humano. É o homem procurando o seu prazer sexual. A iniciação sexual ali, o homem se masturbando.
Qualquer doutor em sexologia vai dizer que masturbação é uma coisa sadia. Eu já mostrei aqui o Dr. Malcolm Montgomery, né? Ele elogiando a masturbação e até incentivando as pessoas a procurarem, a descobrirem sua própria sexualidade. Mas aí o cristianismo, na loucura, dizendo que masturbação é um pecado. Se masturbar por causa do prazer. O cristianismo condena o prazer sexual. Uma loucura. E o C.S. Lewis dizendo que a moral cristã é superior à moral comum. A moral comum diz: masturbação é uma coisa sadia, é um ato sadio. Masturbação. Já a moral cristã diz que masturbação é uma coisa horrorosa, um pecado contra Deus. E o C.S. Lewis dizendo que a moral cristã é superior à comum. Viu aí a maluquice? Vamos lá. Na moral cristã, no cristianismo, está lá no Novo Testamento, a inferioridade da mulher na família. O cristianismo, a moral cristã. Então a moral cristã diz que a mulher é inferior ao marido. A mulher é inferior ao marido. Moral cristã. Diz que o marido é o cabeça do casal, o macho é o cabeça do casal. A mulher não. A mulher é uma idiota. Ela tem que assumir sua inferioridade. Isso é moral cristã. Essa moral é superior à nossa moral comum aqui no Brasil. A Constituição da República Federativa no Brasil diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, qual é a lei melhor? Qual é a moral melhor? Aquela que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Ou aquela moral a cristã que diz a mulher é inferior ao homem? O homem, o macho, é o cabeça do casal. Qual é a moral melhor? Aquela que prega a inferioridade da mulher, que é a moral cristã, ou a moral comum, a nossa, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Qual a melhor moral? Claro que é a nossa moral comum. A moral cristã é horrível, coloca a mulher no plano inferior. E o C.S. Lewis dizendo que a moral cristã é superior à moral comum. É para você morrer de rir, não é, gente? Outro problema aqui, a escravidão. A escravidão é uma coisa repugnante, não é? A escravidão, escravizar seres humanos, isso era moda no mundo antigo, no mundo da Bíblia, por exemplo, a escravidão. Pois bem, Jesus, veja bem, lá no Novo Testamento, moral cristã, Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, eram a favor da escravidão. Você sabia disso? Pegue o Novo Testamento, Jesus elogiando a escravidão, elogiando os escravos. Porque a escravidão naquela época era permitida. Veja, Jesus elogiando a escravidão, o apóstolo Paulo de Tarso elogiando a escravidão. Então, as famílias cristãs mantinham escravos e Jesus ainda elogiava os escravos por serem obedientes. Está tudo lá no Novo Testamento. Então, veja, a moral cristã diz que é bom a família cristã ter escravos. Já a nossa moral comum hoje diz que não. A Constituição está lá, escravização de seres humanos está lá. No Código Penal brasileiro, escravizar seres humanos é crime grave. Escravizar seres humanos. Entendeu? É crime grave. Escravizar seres humanos. E aqui Jesus elogiava a escravidão. O apóstolo Paulo elogiava a escravidão. Então veja, a moral cristã elogiando a escravidão, a moral comum nossa criticando a escravidão, incriminando a escravidão, tornando a escravidão crime. Qual é a melhor lei, a melhor moral? Aquela que proíbe a escravidão ou aquela que aceita, elogia a escravidão? Claro que é aquela que proíbe. A moral que aceita a escravidão, a escravização, é a moral cristã. Viu aí como o C.S. Lewis não diz coisa por coisa? Ele engana facilmente pessoas que não conhecem leis, que não conhecem a história do cristianismo, que não conhecem o Novo Testamento. Entendeu?
Outra coisa ruim na moral cristã. A moral cristã diz assim, que crença somente em Jesus. Você tem que acreditar somente em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você é obrigado a crer em Jesus. Se você não crer em Jesus, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso se chama moral cristã. E o C.S. Lewis, na maior cara de pau, diz que a moral cristã é superior à moral comum. A moral comum, nossa, hoje, a moral comum é o contrário. Aqui no Brasil, qualquer brasileiro, qualquer estrangeiro morando no Brasil, tem o direito de adorar qualquer Deus. A Maomé, Jesus, Buda, tem que adorar qualquer entidade aí, entre aspas, espiritual. Então a pessoa tem, aqui no Brasil, tem liberdade para crer em Jesus, em Maomé, em Buda, em Confúcio, entendeu? Então veja, qual é a moral comum, gente? Você que está assistindo a esse vídeo, qual é a moral comum? Aquela moral que diz que todas as pessoas têm liberdade de crença. Ou a moral cristã, que diz que você tem que acreditar em Jesus. Se você não acreditar em Jesus, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Qual a moral melhor? Aí, parabéns, a moral comum. E o C.S. Lewis dizendo que a moral cristã é superior à moral comum. É para rir ou não é? É para você morrer de rir, não é? E aquele dizendo sobre adultério, a outra maluquice dos cristãos, que está lá no Novo Testamento, que é o adultério. Eu já até falei aqui, não é? Jesus dizendo que basta a pessoa, veja, é atribuída a Jesus essa maluquice lá no Novo Testamento sobre o adultério. Que maluquice? É atribuída a Jesus, Jesus dizendo que, veja, você morre de rir. Isso atribuído a Jesus, hein? Não estou inventando. Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e principalmente Mateus, Marcos e Lucas. Jesus dizendo assim, veja, olha o que ele diz. Se você desejar, veja bem, se você desejar, basta desejar sexualmente uma mulher, se uma mulher desejar sexualmente um homem, nem precisa fazer sexo, apenas a ideia aqui, ó. A mulher viu um homem bonito que a atrai, desejou sexualmente aquele homem. Um homem viu uma mulher bonita que o atrai, né? E aí o homem pensou em fazer sexo com aquela mulher. Basta pensar. Então Jesus diz, ó, se você desejar, ó, tiver maus pensamentos, olha aí, desejar uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Se uma mulher desejar um homem sexualmente, já cometeu adultério, já pecou. Isso é ideia de uma pessoa inteligente? Claro que não. E é atribuída a Jesus. Eu estou mostrando para você que essa moral cristã que está no Novo Testamento, esse pessoal, os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, esse pessoal, Jesus não sabia escrever. Ele sabia ler, mas não sabia escrever. Uma empregada da minha irmã em Fortaleza, ela sabe ler, mas não sabe escrever. A mesma coisa em relação a Jesus. E os discípulos de Jesus eram pobres e analfabetos. É por isso que essas ideias são loucas. Imagine, se você desejar uma mulher, você já cometeu adultério. Se você desejar um homem, você já cometeu adultério. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Condenando o pensamento como se houvesse controle no pensamento. Quando você tem a ideia, você pensa, já pensou. Ninguém controla pensamento. Outra coisa é colocar o pensamento em prática. Você entendeu? Mas veja a moral cristã, dizendo, se você desejar um homem, cometeu adultério. Se um homem desejar uma mulher, cometeu adultério. Isso é a moral cristã. Loucura. É por isso que não se pode defender o cristianismo. Ideias doidas, ideias absurdas. Aqui está o exemplo. E na nossa moral comum aqui no Brasil, nem crime o adultério é mais. Olha aí, nem crime o adultério no Brasil não é mais crime adulterar no Brasil. Viu aí?
saiu do Código Penal, porque não tem relevância. Isso aí é a moral comum. E a moral que diz, se você desejar sexualmente um homem, cometeu adultério. Se você desejou uma mulher, cometeu adultério. Não é loucura? Pois essa loucura é da moral cristã. Dei aqui alguns exemplos, né? Sobre o primeiro ponto. O C.S. Lewis dizendo que a moral cristã é superior à moral comum. Que loucura! Que loucura! Vamos agora ao segundo ponto. Ele diz assim, o C.S. Lewis: nós cristãos podemos matar, mas não devemos alimentar o ódio, nem gostar de odiar. Gente, isso aqui é brincadeira, não é? Para quem conhece a história do cristianismo, isso aqui é brincadeira, né? Dizendo que o cristão pode matar, pode, mas não deve alimentar o ódio, o cristianismo, o cristão, que não deve gostar de odiar. Isso aqui é brincadeira. Para quem conhece a história do cristianismo, sabe que a história do cristianismo, 2000 anos de perseguição, os cristãos, 2000 anos perseguindo. Quando os cristãos conseguiram o poder, começaram a matar, começaram a perseguir pessoas. Veja, vamos entender aqui. Se você pegar o Novo Testamento, você tem ali o início do cristianismo, né? Lá no Novo Testamento, após a morte de Jesus, nos 4 evangelhos. Aí você tem Atos dos Apóstolos, né? Que são ações dos apóstolos. Depois da morte de Jesus, os apóstolos começaram ali a realmente criar o cristianismo, né? E o principal apóstolo Paulo de Tarso, ele é que criou igrejas cristãs realmente, lá também nas lendas do Novo Testamento. Então, quando você está de posse do Novo Testamento, você vê ali os cristãos no início daquela seita cristã, você vê ali os cristãos sendo perseguidos, não é? Não é isso? Você vê cristãos sendo perseguidos. Até mesmo Jesus, nos 4 evangelhos, Jesus aparece sendo perseguido, não é? Por quê? Eles eram perseguidos no Novo Testamento, os cristãos. Por quê? Por uma razão bem simples. Eles eram analfabetos, pobres e não tinham força alguma. Então eles eram perseguidos, os cristãos, no Novo Testamento, grave bem, porque eles não tinham força para serem perseguidores, entendeu? Então, quando você vê ali Jesus, os judeus ali, os fariseus, querendo matar Jesus, você vê isso nos 4 evangelhos, perseguindo Jesus, não é? E Jesus correndo, né, com medo, Jesus, nos 4 evangelhos. Os fariseus, os escribas, querendo matar Jesus, e Jesus correndo deles, nos 4 evangelhos. Aí Jesus morre. Depois da morte de Jesus, começam, né, as ações dos apóstolos, né? Paulo de Tarso, o principal, levando a mensagem do cristianismo, levando e construindo igrejas. Então você vê o Paulo de Tarso sendo preso, não é? Veja lá em Atos dos Apóstolos. É o livro mais gostoso do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. São as ações dos apóstolos depois da morte de Jesus. Eles construindo igrejas naquele mundo ignorante. Então ali você vê o apóstolo Paulo sendo perseguido por ser cristão. Olha lá. Porque não tinha força para ser perseguidor. Então o apóstolo Paulo era perseguido. O discípulo, o apóstolo Estevão, cristão, foi morto por apedrejamento no meio da rua. Apedrejaram Estevão, cristão, sendo morto por apedrejamento, porque era cristão. Então os cristãos sempre perseguindo ali, sendo perseguidos, melhor dizendo, não é? Cristãos sendo presos, né? Apóstolo Paulo foi preso,
Está lá no Novo Testamento. Então você vê que no Novo Testamento os cristãos eram perseguidos, entendeu? Porque eram pobres, não tinham dinheiro e eles eram analfabetos, não é? Os discípulos de Jesus, os 12. Então o apóstolo Paulo, perseguido também, veja, cristãos perseguidos, igrejas cristãs perseguidas lá em Atos dos Apóstolos. Só que aconteceu uma coisa na história do cristianismo. O imperador romano Constantino, ele, que era pagão, não era cristão, ele aderiu ao cristianismo, entendeu? E ele era muito forte, não é? Na época, o imperador romano, né? Constantino. Então, ele se converteu ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, escute bem, aí os cristãos criam força, criam poder, e aí os cristãos começam a matar também. Viu aí? Então veja, os cristãos não sabem disso porque não estudam o cristianismo. Então você vê os cristãos sendo perseguidos no Novo Testamento, a partir ali principalmente de Atos dos Apóstolos. Os cristãos sendo perseguidos, porque não tinham força, não tinham poder. Mas quando deram poder aos cristãos, o imperador romano, Constantino, quando se converteu ao cristianismo, passou a proteger os cristãos. E os cristãos ficaram com o poder na mão. Quando eles tinham o poder na mão, os cristãos, aí eles matavam também, da mesma forma como eram perseguidos. De perseguidos, os cristãos passaram a perseguidores. E a história do cristianismo é uma história de covardia. Os cristãos matando a rodo pessoas inocentes. A Igreja Católica levando pessoas à morte apenas porque discordavam de suas doutrinas. O cristianismo católico. Então você tem as histórias aí do cristianismo, você tem 10 cruzadas cristãs católicas criminosas, você tem as inquisições cristãs, levando mulheres que eram chamadas de bruxas na ignorância da Idade Média, a Igreja Católica, o cristianismo matando essas mulheres queimadas em fogueiras. Muitos homens foram mortos apenas porque discordavam das doutrinas do cristianismo católico, né? Você tem a história, muitos homens ali sendo também levados à fogueira, né? Giordano Bruno, italiano, ele era católico, mas ele criticava muitas doutrinas do cristianismo católico, e por isso ele foi queimado, levado à fogueira, foi queimado vivo em fogueira cristã. Viu aí o cristianismo matando as pessoas quando teve poder. Quando não tinha poder, os cristãos eram perseguidos no Novo Testamento. Quando adquiriram poder, com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, aí os cristãos passaram a matar também. Isso está na história do cristianismo. Se você for a uma livraria e comprar qualquer livro, a história do cristianismo, seja de quem for o autor, você verá essas maldades lá. Entendeu? E o C.S. Lewis dizendo que os cristãos podem matar, mas não devem alimentar o ódio, nem gostar de odiar. C.S. Lewis era realmente uma brincadeira, não é? É como diz o Richard Dawkins, muito cuidado com a pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Aqui está o exemplo. C.S. Lewis dizia essa besteira aí, que ele era ateu, mas depois ele se converteu ao cristianismo. Muito cuidado com essas pessoas. Entendeu? Então vamos aqui ao terceiro ponto agora. O C.S. Lewis diz assim, os sentimentos de ressentimento e de vingança devem ser exterminados de dentro de nós cristãos. Ele dizendo, C.S. Lewis, que os sentimentos de ressentimento e também os sentimentos de vingança devem ser exterminados de dentro de nós cristãos. Viu aí?
Olha, a marca do cristianismo é de ódio, a marca do cristianismo é de vingança. Isso está até no Novo Testamento. Você vê muitos exemplos ali no Novo Testamento de vingança. Agora, os cristãos não eram violentos no Novo Testamento porque eles não tinham poder. Quando passaram a ter poder, com a conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo, aí os cristãos passaram a torturar e a matar. No Novo Testamento, não. Eles eram perseguidos porque eram analfabetos e pobres. Viu aí como é simples entender isso? O C.S. Lewis aqui diz que os cristãos não podem ter sentimento de vingança. O Novo Testamento está cheio de vingança dos cristãos. Mas como eles não podiam praticar ali a violência, porque eles não tinham força, então eles jogavam para o mundo depois da morte. A Jesus é atribuída muita vingança no Novo Testamento, mas não para essa terra, porque não tinha força, mas para depois da morte. Veja aqui, vou trazer uma passagem apenas. São várias passagens atribuídas a Jesus de vingança. Jesus prometendo vingança. Tudo no Novo Testamento. Mas vou trazer apenas uma aqui para você entender. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15. Leia lá depois. Aqui é mais uma prova a vingança de Jesus. Jesus prometendo vingança. Aqui está, Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 a 15. Jesus diz assim, vou explicar para você. Leia depois. Se você não ler o Evangelho, já era. Então leia depois. Aqui nessa passagem é assim, Jesus dando orientações aos 12 discípulos. Jesus diz aos 12 discípulos que eles, veja bem, que eles devem sair pelas cidades lá de Israel, saírem pelas cidades pregando a palavra, batendo de porta em porta, Jesus dizendo aos discípulos, que eles devem bater de porta em porta, pedindo ajuda, dinheiro e também comida. Tudo está lá. Aí Jesus dizendo que os discípulos devem pedir comida e lançar a mensagem deles, de Jesus, mas deve pedir comida e dinheiro às pessoas. E Jesus diz aos discípulos, olhe, se vocês baterem em uma casa e o morador não quiserem falar com vocês, não precisa vocês reagirem, fiquem calmos. Jesus dizendo, atribuído a ele, fiquem calmos. Se vocês não forem recebidos ou forem maltratados, fiquem calmos, não façam nada. Porque quando o Filho do Homem voltar à terra para julgar, Jesus dizendo, quando o Filho do Homem voltar à terra para julgar, aquelas pessoas que se recusaram a atender vocês, aquelas pessoas sofrerão muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Viu aí? Jesus prometendo vingança contra aquelas pessoas que não atendiam aos discípulos. Viu aí? Jesus prometendo, dizendo aos discípulos que aquelas pessoas, aqueles moradores que não ouvirem a palavra, que não atenderem aos discípulos, aqueles ali sofrerão muito mais do que sofreram os moradores das lendárias Sodoma e Gomorra. Viu aí? Isso é atribuído a Jesus. Jesus prometendo vingança pelo fato de aquelas pessoas não terem atendido seus discípulos. E o Novo Testamento está cheio, assim, de vinganças atribuídas a Jesus. E aqui está apenas um exemplo, mas vou dar mais. Entendeu? Vamos agora para o quarto e último ponto. Ele diz assim, o C.S. Lewis, que, nós cristãos, ele diz assim, nós cristãos, aqui, quando
castigamos, olha aqui ele diz, quando castigamos, deixa eu pegar aqui o início, ele diz assim, mesmo no momento, veja o que ele diz, mesmo no momento em que castigamos ou matamos o inimigo, veja bem, devemos sentir por ele o mesmo que sentimos por nós. Devemos ter a esperança de que algum dia, neste mundo ou em outro, esse inimigo venha a ficar curado. Então vamos lá. Veja aqui, esse aí é o último ponto, e é o pior ainda. Diz aí, muito bem, então vamos lá. Eu sempre digo aqui que os cristãos ficam com dó daquela lenda de Jesus em que Jesus sofreu tortura. E o cristão é contra a tortura. Mas como um cristão pode ser contra a tortura se a tortura foi a punição, o castigo escolhido pelo próprio Jesus para aquelas pessoas que não acreditarem nele? Então os cristãos ficam com pena de Jesus. Eu até falei aqui sobre o filme A Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson como diretor. Eu estava no cinema, fui assistir ao filme em um cinema aqui em Brasília, A Paixão de Cristo. Ali mostra a prisão, o julgamento e a morte de Jesus. Muito sangue ali, muita violência sobre Jesus. Então lá no cinema as pessoas chorando, né? Já mostrei isso aqui no vídeo anterior. Eu vi a menina perto de mim chorando. Ela não disse nada, né? Mas ela chorando, né? Pela tortura sofrida por Jesus. Só que o cristão, ele não consegue entender. Se ele acha que a tortura é uma coisa horrível, não devia achar. Deviam achar a tortura uma coisa linda, porque Jesus escolheu justamente a tortura para torturar as pessoas que não acreditarem nele. Basta não acreditar em Jesus para ele mandar você para o fogo eterno do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. É inacreditável. É inacreditável. Pois aqui está o C.S. Lewis dizendo que quando o cristão castiga alguém, viu aí, espera que essa pessoa se corrija. Mas como? Veja, o castigo eterno de Jesus, veja aí. Então vamos lá. Jesus diz assim, atribuído a ele, em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus dizendo, e irão estes para o castigo eterno, olha aí, porém os justos para a vida eterna. E o C.S. Lewis ainda diz que o cristianismo é uma religião de amor. É inacreditável. Então veja, Jesus aqui mandando para o castigo eterno. O C.S. Lewis dizendo que quando um cristão castiga alguém, espera que esse alguém se recupere. Não é isso? Fique curado. Mas como? Aqui está. Jesus vai castigar eternamente no fogo do inferno quem não acredita nele. Então, veja, se o castigo é eterno, então a pessoa não pode nunca ficar curado. A pessoa que morreu não acreditando em Jesus vai sofrer eternamente no fogo eterno do inferno. Se vai sofrer eternamente, não tem como ficar curado. E o C.S. Lewis dizendo que quando um cristão castiga, é para que a pessoa venha a ficar curada. Mas aí é impossível na teologia de Cristo, né? Porque se a pessoa vai para o castigo eterno, se o castigo é eterno, não há como a pessoa se recuperar. Não é mesmo, gente? E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é uma religião de amor. Nunca foi, cara. Nunca foi. E aqui está. Que diabo de esperança de cura é essa? O C.S. Lewis dizendo que quando o cristão castiga alguém, é para que esse alguém se recupere, fique curado. Que loucura, não é? E aqui está Jesus sempre assim. Jesus sempre assim, nos 4 evangelhos. A marca principal do cristianismo não tem pra onde correr. Para quem conhece o cristianismo, a propaganda principal do cristianismo é essa aí, o inferno. Sem o inferno não existiria o cristianismo. Você entendeu? O cristianismo criou isso aí, o inferno. Você entendeu?
Sem o inferno não haveria cristianismo. Então a propaganda maior de Jesus é essa, nos 4 evangelhos. Só que eles não dizem não. Só que eles não dizem aí para os fiéis. Mas a propaganda principal de Jesus é essa, que é a intolerância religiosa, a tortura para as pessoas que simplesmente não acreditarem nele. Isso é de uma monstruosidade sem fim. Você condenar a uma pessoa, já é monstruosidade, você condenar uma pessoa à tortura eterna. A tortura já é uma maldade sem fim. E principalmente, tortura eterna. E com maior razão ainda, você torturar uma pessoa só porque não acredita em Jesus. Você torturar uma pessoa só porque ela não acredita em Maomé. Você torturar uma pessoa só porque ela não acredita no Jair Bolsonaro. Você entendeu? Você não pode condenar a pessoa por acreditar ou não acreditar. Viu aí, gente? Isso é atribuído a Jesus, hein? Não é a mim, não. Não é a Adolfo Hitler. Não é ao Vladimir Putin. Não. Isso aí é atribuído a Jesus. Nos 4 evangelhos. E é a propaganda principal de Jesus. Quem crer, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus atribuído a ele, hein? Dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Que coisa horrível, não é? Você que está assistindo ao vídeo, né? Como isso choca a gente, não é? Torturar uma pessoa, que coisa horrível. A pessoa que tortura é pior do que o criminoso que está sendo torturado. Grave bem isso. Quem tem a coragem de torturar alguém é pior do que esse alguém. Você entendeu? Quem tortura alguém é pior do que o criminoso torturado. É pior. Eu, Eustáquio, lá de Sobral, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Sobral, onde nasceu o Belchior, cantor, eu jamais teria coragem de torturar um ser humano. Sou a favor da pena de morte. De tortura, não. Eu jamais torturaria um ser humano. Jamais, por pior que ele fosse. Mas eu sou diferente de Jesus. Jesus vai torturar eternamente no fogo eterno do inferno simplesmente uma pessoa, por mais boa que ela seja, só porque não acredita nele. Gente, como é que você, cristão, que está assistindo a esse vídeo, como é que você consegue aceitar essa ideia, hein? Como é que você consegue viver com essa ideia de que uma pessoa, se não acreditar em Jesus, será condenada eternamente ao fogo do inferno, tortura eterna? Como é que você acha isso lindo, hein? Entendeu, gente? Então mostrei aí, não é? O C.S. Lewis só escreve para leitores bobos, dizendo aí que a moral cristã, aquelas ideias sobre casamento, adultério, divórcio, masturbação, homossexualidade, casamento, que aquelas ideias que estão no Novo Testamento, ali formam a moral cristã, que é superior à moral comum que a gente tem hoje aqui. Só mesmo uma pessoa maluca ou com más intenções para dizer que a moral cristã é superior à moral comum. Loucura, gente. E vimos aí. Certinho? Então é isso. Mais um vídeo e muito obrigado.